Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro que está falando. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. E esse vídeo eu estou gravando para os alunos do 7º ano, especialmente, que foram as turmas que eu andei visitando esses últimos dias aí. E trabalhei com eles o caderno Currículo em Ação, Situação de Aprendizagem 1, volume 3, página 89, atividade 1, os números e suas diferentes representações. E ele começa, né? Os números estão por toda parte, conforme o contexto, apresentam-se em diferentes representações. Um site publicou a seguinte notícia: robôs realizam 1.200.000 reais em vendas online durante as 24 horas de oferta. Reescreva essa notícia substituindo a representação do valor de 1,2 mil pela sua representação equivalente até a ordem das unidades simples. Pessoal, o que significa isso? Opa! O que significa isso? Quando a gente pega um número nessa escrita aqui, ele está numa escrita que a gente chama de escrita simplificada. Quando ele pede para escrever a representação equivalente até a ordem das unidades simples, o que significa isso? Vai continuar representando a quantidade de 1.200.000, só que o que ele quer saber é a representação cheia do número, toda a representação completa. Então, 1.200.000 reais. Como fica a notícia reescrita? Robôs realizam... vou escrever aqui embaixo, tá? Robôs realizam 1.200.000 reais em vendas online durante as 24 horas da oferta. Durante as 24 horas de oferta. Tudo bem, pessoal? E, Leandro, era só isso? Sim, era só isso. Durante as 24 horas de oferta. E aí está a notícia escrita com a representação equivalente até as ordens das unidades simples. Então, quando você ouvir falando da escrita por ordens, é um número inteirinho ali, ó. Você lembra? Unidades, classes, ordens. Isso tudo é importante você nunca esquecer, tá bom? Não é que você vai usar sempre, mas esse conceito você precisa, até mesmo para entender algumas situações, certo? Vamos lá para o exercício de atividade 1.2. Nós temos lá, na pasta de receitas de sua mãe, Mariana encontrou duas anotações da receita de bolo de chocolate com morango e ficou sem saber qual utilizar. Explique para Carla se há diferença entre as duas receitas. Os números apresentados nas duas receitas têm alguma relação? Então verifique. Primeira coisa que você deve ter achado de erro ali. Na pasta de receitas de sua mãe, Mariana encontrou duas anotações da receita de bolo de chocolate com morango. Aí depois ele pede, explique para Carla se há diferença entre as duas receitas. Bom, independente da pessoa para quem você vai explicar, o que a gente precisa analisar na receita? Então vamos lá. 5 ovos, meia xícara de açúcar, meia xícara de açúcar. Pera um pouquinho. A fração 1/2 e o decimal 0,5 não representam o mesmo valor? Então é sinal que eles estão representando a mesma quantidade, certo? Certo, então vamos adiante. Uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de farinha de trigo, 3 colheres de chocolate em pó, 3 colheres de chocolate em pó. Aí aqui, ó, 3/4 de quilograma e 0,75 quilograma. Pessoal, como que a gente descobre a relação entre o número que está escrito na representação fracionária e o número que está escrito na representação decimal? Lembra que a gente conversou sobre o conceito de fração estar associado também a uma divisão? Nada mais vamos fazer do que pegar o 3 ali, ó, e dividir 3 por 4 para descobrir qual é o valor. Então, 3 não é divisível por 4, certo? Porque é menor. Então, o que a gente faz? 0, 0. Vamos entrar na parte decimal do número. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, olha só. 28 para 30, 2.
2 não dá para dividir por 4. O que a gente faz nessa situação? Acrescenta um zero e vê se dá para dividir. 20 dá para dividir por 4? Dá. Então, dá 5. Ou seja, 30 dividido por 4 é igual a 0,75. Ou seja, esse aqui também representa a mesma quantidade da representação decimal. Tá? Lembrando que se ficar muito confuso essa questão da divisão com os números decimais, coloca um comentário aqui no vídeo que assim que eu puder eu gravo um vídeo falando sobre essa questão da multiplicação e da divisão entre números decimais, ok? Uma lata de creme de leite, 2 quintos de quilo e 0,4 ou 4 décimos. Da mesma forma que nós fizemos lá em cima com o 30 ou 3 quartos, a gente vai fazer com o 2 quintos, pessoal. Ó, não dá para dividir. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Ou seja, 2 quintos é a mesma coisa que 4 décimos. Representam a mesma quantidade. Meia xícara de leite, meia xícara de leite. A gente já havia feito essa análise. A pergunta que fica é: qual a diferença entre as duas receitas? Não! Agora, qual a relação entre essas duas receitas? Uma está na representação fracionária, ou seja, os dados da receita estão na representação fracionária, e a outra receita, todos os dados estão na representação decimal. Lembrando que se eu estiver falando algo que vocês não estão entendendo, por favor, comenta aí que a gente vê como faz, ou comenta comigo nos corredores da escola que a gente vê como sanar essa sua dificuldade, tá bom? Então vamos em frente, olha só, atividade 2, equivalência, como o próprio nome já diz. Claro, junte-se ao colega e analisem os dois blocos de números, considerando os conhecimentos que já possuem. O que os números do bloco A têm em comum? E os do bloco B? Então, vou dar alguns exemplos para vocês de coisas que aparecem aqui. Ó. Observem bem essas frações aqui. Ó. Meio e 10/20. Comentei com vocês se vocês já tinham ouvido falar da simplificação de frações. Muitos de vocês falaram que não. A simplificação de frações, eu vou falar rápido agora, posso gravar mais um vídeo falando disso também. Nada mais é do que dividirmos numerador e denominador de uma fração até chegarmos a um número onde isso não seja mais possível, também conhecido como fração irredutível. Então aqui, ó, se dividirmos ambas as frações aqui por 10, olha o que vai acontecer. Quanto sobrou? Meio, igual a primeira, isso aí tem o mesmo valor. Então qual a análise que vocês vão fazer? Baseado nesse exercício anterior, principalmente, que a gente fez, vocês vão analisar cada fração desta sequência aí, do bloco A e do bloco B, se tem alguma relação. Para que na atividade 2.2, que está escrito lá, usando uma calculadora, converta esses números racionais representados na forma de fração dos blocos A e B para a sua representação decimal, ou seja, divida um pelo outro. O que eles têm em comum? Veja no caso do bloco A. Se você pegar na calculadora e dividir 1 por 2, vai dar 0,5, ou meio. 2 dividido por 4, meio. Então, o que eles têm em comum? Todos eles representam o mesmo valor. Apesar da escrita diferente, dos valores diferentes para numerador e denominador, todos eles representam o mesmo valor. Tá bom? E a mesma coisa, pessoal, vai ser no bloco B. Veja a situação do bloco B. Se você pegar lá 1 dividir por 3, vai dar este valor todo aqui, que é o que a gente chama de dízima periódica. Vocês vão estudar isso mais à frente, tá? Vocês já devem ter tido um pequeno contato com isso no 6º ano. Mais à frente vocês vão aprofundar isso novamente, ou no final do 8º ano, ou no começo do 9º, tá? E olha, 2/6, a mesma coisa. Façam com os outros valores também para entender essa situação e poderem colocar aí o que eles têm em comum. Vocês vão ver que é a mesma coisa, estão representando a mesma quantidade ou o mesmo valor, certo? Lembrando, pessoal, se tiver dúvida, coloca aqui no comentário que eu posso gravar de uma outra forma. Olha esse exercício 2.3, que interessante. Cláudio decidiu fazer um painel para estudar as frações equivalentes. Iniciou a construção de um painel com tiras, indicando as frações 1/2, 1/5 e 1/8, e coloriu cada uma delas. Com seu conhecimento sobre frações, continue a divisão do painel para as demais frações. Vamos entender uma coisa. Nós temos a representação de um inteiro aqui.
A fração meio significa o quê? Que este inteiro foi dividido em duas vezes. Então veja, cada uma parte dessas aqui é 1 sobre 2 ou meio. Se você quiser juntar essas partes aqui, olha o que vai acontecer. 2 sobre 2. Ó, você está juntando as duas partes que foram divididas em partes iguais. 2 sobre 2 não é igual a 1? 1 inteiro. Tá bom? Agora observa a outra. Ó. 1/5. O que significa a fração 1/5? O inteiro foi dividido em 5 pedaços. Você está analisando um pedaço. Então, depois de dividido em 5 partes iguais, cada pedacinho vale 1/5. Então, vejam, um pedacinho, 1/5. Se você pegar 2 pedacinhos, são 2/5, 3/5 e assim por diante. Da mesma forma aconteceu lá no 1/8. Bom? Então, quando você continuar a divisão do painel para as demais frações, como o exercício está propondo, você deve chegar em algo parecido com isso aqui. Olha só, 1/3 foi dividido em 3 partes iguais. 1/4, 3 partes iguais. 1/5 e assim por diante. Bem, então veja, até lá 1/10 foi dividido em partes iguais. Como você descobre frações equivalentes nesse caso? Vamos pegar aqui, ó, 1/2. Ó, este risco é uma boa. Ó. Onde esse risco coincide é onde você consegue fazer essa análise. Então vamos pegar aqui, nesta linha e nessa, 1/2 com a linha de 1/4. Este pedaço de 1/2 equivale a 2 pedaços de 1/4, não é? Então a gente pode falar que 1/2 equivale a quanto? Ó? Não são 2 pedaços? Então 1/2 equivale a 2/4, certo? Ó, onde mais a gente marcou coincidências aí? Ou risquinhos coincidentes? Aqui também, ó. 1/6, por exemplo. 1/2 equivale a 3 pedacinhos de 1/6, não é? Então 1/2 equivale a 3 pedacinhos de 6. A mesma coisa lá no 1/8, que também equivale a 4/8. Ó, nós temos 4 frações com números diferentes, mas representando o mesmo valor. E é exatamente essa análise que o exercício pede para vocês fazerem. Ó. A partir do painel que você construiu, escolha uma fração entre 1/4 e 3/4. Como você fez para encontrar essa fração? Então você vai analisar o resultado ali, ó, fração entre 1/4 e 3/4. Onde estão? Olha só, 1/4 e 3/4. 1/4 está aqui, 3/4 é tudo isso aqui, ó. Você vai escolher uma fração que esteja neste pedaço. Ó, ou seja, você pode escolher uma daqui para cá, por exemplo. Ó. Pegar 1/8 está nesse meio. Entendeu? É algo nesse sentido que vocês vão traçar neste exercício. Isso eu vou de fato deixar para vocês pensarem um pouco, tá? Então, ó, vamos lá no próximo. Explore o painel e escolha frações que representam a mesma parte do inteiro. E justifique a sua escolha. Você não vai fazer nada além do que isso que eu acabei de fazer aqui, onde a gente explorou as diversas partes aí, ó. Uns risquinhos coincidentes, digamos assim. Aqui, por exemplo, ó, onde os riscos coincidem. Esta análise que eu estou pedindo para vocês fazerem aí. Tá bom? Então, isto fica como desafio e tarefa para vocês também. E por último, olha, as frações 2/3 e 8 são 8x, ou 8 sobre x, são equivalentes. Determine o valor de x para que essa afirmação seja verdadeira. Como assim, Leandro? Ele está afirmando que as frações 2/3 e 8 sobre x são equivalentes, ou seja, 2/3 é igual a 8x. Nós vimos nos exercícios anteriores que para duas frações serem equivalentes, elas precisam indicar o mesmo valor. Como a gente garante isso? Olha aqui, ó. Qual a diferença entre o 2 e o 8? Ou do 2 para chegar no 8? Quantas vezes foi? Ó? O 8 é maior que o 2. Quantas vezes? Se você dividir o 8 por 2, ou procurar o 8 na tabuada do 2, você vai ver que o 8 é 4 vezes maior que o 2. Então, para que essa fração seja equivalente, qual tem que ser o valor do x aqui embaixo? Este valor aqui. Se o 8 é 4 vezes maior que o 2, o número que vai estar aqui no lugar do x tem que ser 4 vezes maior que o 3. Então, 3 vezes 4, 12.
Ou seja, qual é o valor de x para que essa expressão seja verdadeira? 12. Quais são as frações que nós temos aí? 2/3 igual a 8/12. Aí, se você quiser, pode pegar a calculadora e verificar esse valor aí, que você vai ver que está certinho. Tá bom? A divisão de 2 por 3 tem que ser igual à divisão de 8 por 12. Bom, e por último, pessoal, para cada fração dada, encontre 3 frações equivalentes. Junte-se com um colega e encontre uma maneira eficiente para escrever essas frações. Acredito que juntar com um colega está um pouco complicado agora. Então, pessoal, 4/5. Como você acha uma fração equivalente a ela? Não tem nenhum número que divida 4 e 5 ao mesmo tempo, mas existem números que podem multiplicar. Então, vamos ver. Multiplicando aqui o 4 por 2, dá 8. 5 vezes 2, 10. Ó, achamos uma fração equivalente a 4/5. Vamos outra? Vamos ler 4, vamos multiplicar por 10, ó. 40/50. Mais uma equivalente, então? Vamos ver por 5, vai. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. E aí nós colocamos aí, ó, 3 frações equivalentes a 4/5. E aí fica o desafio para vocês fazerem as outras, a letra B, a letra C e a letra D. Lembrando que vale tanto para multiplicar quanto para dividir, ou seja, achar frações com valor maior ou com valor menor. Lembrando, pessoal, bateu dúvida? Pergunta, tá bom? Localize as frações a seguir na reta numérica. Então, como a gente vai fazer isso, pessoal? Para localizar uma fração numa reta numérica, você tem que pegar lá, por exemplo, você tem que saber o número na representação decimal. 2 dividido por 5 a gente já sabe, é 0,4. Ou seja, você vai pegar lá uma régua, faz de conta que isso ficou reto, tá? E aqui está o 0, por exemplo. 2/5, tá aqui, é 0,4, não é? Então você está aqui, né? Tem a régua, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Então aqui, ó, 0 e 1, por exemplo, vai. Então 0,4, daqui você vai colocar 0,4? Não, você vai registrar como sendo a fração 2/5. E assim você vai fazer com todos os outros e vai ficar desta forma aí, ó. Tá bom? A régua divididinha, a reta numérica, e você vai marcar, os dados vão ficar desta forma aí para vocês. Então, pessoal, espero que essa primeira parte dessa situação de aprendizagem tenha ficado mais clara para vocês um pouco. Vou ver se eu não demoro tanto para gravar o resto, mas a gente vai se ajudando aí. Que seja um bom final de ano a todos, sigamos em frente sempre. Até mais, pessoal!